Então, que a palavra hoje toque no seu coração. Nós vamos para Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 1. A Bíblia diz o seguinte: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ajude aquele que fala e também todos que ouvem a entender, ó Pai, a tua vontade essa noite, e que todos nós possamos te glorificar, ó Senhor Deus, e sairmos cheios do teu Santo Espírito, cheios da tua palavra, e que assim, ó Pai, o Senhor se agrade do caminhar, ó Pai, da vida, ó Senhor Deus, daqueles que têm ouvido das Escrituras, porque fazem aquilo que o Senhor determinou, ó Pai. Que nós possamos aprender algo para a nossa vida, e assim, ó Pai, praticar as Escrituras para a glória do teu nome. Conhecer o que o Senhor fez, ó Senhor Deus, e assim te glorificar por tudo aquilo que aconteceu na vida daqueles irmãos antigos, ó Pai, daqueles que vieram primeiro que a gente. E, ó Deus eterno, aqueles que, por acaso, estão desobedientes, ó Pai, à tua palavra, que também possam ser tocados, para que possam voltar aos teus caminhos. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos estudar os versos de 1 a 11, né? Vamos buscar fazer isso. E a gente vai ter que, em algum momento, talvez correr um pouquinho, mas é normal dentro de uma mensagem. Você que gosta de anotar, vai ter bastante coisa para você anotar essa noite, eu acho, né? Então, fique atento, você que gosta de anotar. Primeira coisa que eu gostaria de lembrar os irmãos é que Isaías é um profeta pré-exílico, né? Sempre lembre disso. Então, existe um significado importante para uma mensagem como a de hoje e também para a sua leitura de Isaías. Irmãos, toda denúncia de pecado e acusação do pecador, que também deve ser feita hoje, hein? Nós temos que denunciar o pecado, a gente tem que trazer, né, para a sociedade, mais uma vez, essa palavra foi tirada do vocabulário comum, e nós temos que retorná-la. Tenho falado aos irmãos, somos uma igreja pequena, mas a gente tem que contar para todo mundo que existem coisas que são pecado. Então, a gente tem que continuar denunciando o pecado e acusando o pecador. Esse é o papel também daqueles que estão com a palavra diante dele. Agora, quando Isaías faz isso, irmãos, ele tem como objetivo também, e nesse texto aí, sem nenhuma dúvida, esse texto é um divisor dentro do livro, tá? É um divisor. A partir daqui, o texto muda um pouco. Ele tem como contexto imediato o exílio, porque o exílio em breve acontecerá. E aí, o que eu quero que os irmãos percebam já de começo? Capítulo 39, o que acontece é que existe uma mensagem de desastre. Vá comigo, por favor, para o capítulo 19. Aí vá a partir dos... 39, tá? Veja só o que fala no capítulo 39. Então, a Bíblia diz assim: Então disse Isaías a Ezequias, que era o rei naquele momento: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houveres em tua casa, e o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Está vendo que ele está apontando para o cativeiro? Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e até de teus filhos, que procederem de ti e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Ele está falando isso para Ezequias, que é rei de Judá. O que ele está trazendo? Uma mensagem de desastre. Ninguém quer ser levado cativo. Ninguém quer ser oprimido pelo inimigo. Palavra de desastre. Imediatamente. Quando o texto termina, o texto que fala isso para Ezequias, e que, imagina, o primeiro leitor, ou aquele que ouviu a profecia, né, ouvia a profecia de Isaías, eles tiveram contato com isso, imediatamente vem uma palavra de conforto. E isso é maravilhoso nesse texto. Porque você está lendo Isaías e daqui a pouco vem isso. Vai ser levado para a Babilônia. E aí o Senhor Deus vem com os versos 1 e 2 e diz assim, no capítulo 40.
consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, e que que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então o povo vai ser levado para a Babilônia, ele ainda não foi, e o Senhor está dizendo: consolai. O Senhor Deus, Ele está mostrando que Ele sempre cuida de nós. Sempre cuida de nós, não importa o momento histórico. E quem é que vai consolar? Aí é que vem o título da mensagem. As 3 vozes de consolo que nós temos aqui. Primeira voz, verso 3. Voz do que clama no deserto. Segunda voz, voz no verso 6. Uma voz diz, clama. Terceira voz, ela está no meio do versículo 9. Vou ler até chegar lá. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz. Quem é que deve consolar? Estas 3 vozes. A primeira voz vai do verso 3 ao verso 5. Você deve dividir desse jeito o seu estudo. Verso 3 ao verso 5. Essa é uma voz de revelação universal. Você sabe quem é que fez isso aqui? Você que é leitor da palavra. A segunda voz vai do verso 6 ao verso 8. A palavra de Deus é imutável. Então, uma voz que vai clamar no deserto, depois a palavra do Senhor, que não muda, e terceira voz vai do verso 9 ao verso 11, o nosso pastor guerreiro. Mais duas coisas importantes no verso 1. Vamos lá, irmãos? Quando nós queremos destacar uma coisa, vocês já sabem a resposta, hein? Já sabem a resposta. Quando nós queremos destacar alguma coisa num texto, o que a gente faz? Nós grifamos. Então, eu venho pregar aqui e a minha Bíblia está grifada, que eu não posso esquecer algumas coisas. E o judeu, quando escreve a Bíblia, para destacar o texto, o que ele faz? Repete. Isso mesmo, os irmãos sabem, Deus abençoe, isso mesmo. Todas as vezes que a gente vê repetição no texto, é porque é importante aquilo. E você percebeu que tem 2 consolar no início do versículo? É para consolar. Tenha certeza disso. A voz que clama no deserto, a voz que diz que a palavra de Deus é imutável, e a voz que diz que vai vir um pastor, ela teria que consolar esse povo. E ela também deve nos consolar. Porque o texto não está limitado até esse povo, não. Esse texto chega até a gente. E a gente tem que dar continuidade a isso. Nós somos a igreja. Muito legal aquela canção que falava das coisas. E a igreja te adora. A igreja não para, irmãos. A igreja não para. Nós estamos esperando Cristo voltar. E enquanto Cristo não volta, o que nós fazemos? Nós adoramos do jeito que a gente é agora. Mudando a cada dia para melhor. E sendo consolado pelas vozes também. Vamos lá. No verso 2, você vê uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque Deus, de forma carinhosa, continua consolando. Deus tem formas de falar conosco. Muitas formas, muitas. Por exemplo, de vez em quando Ele ordena. Marcos capítulo 1, verso 15, e disse-lhe: é chegado o reino de Deus, né? Porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso é uma ordem. Nunca ninguém te convidou para aceitar Cristo. É a gente que faz convite. O Senhor Jesus, Ele ordena. É para receber o Senhor Jesus como Salvador. É uma ordem. Ah, Neil, mas eu aceitei Cristo. Tá bom. Não tem nenhum problema se você aceitou Jesus. Se você acha que aceitou, né? Se você crer assim. Mas a Bíblia nunca convidou a gente. É ordem. Por exemplo, é um jeito dele falar: amai-vos uns aos outros. O que é isso? Uma ordem. Ide e pregai o Evangelho. É ordem. É uma das formas que ele usa para falar com a gente. Irmãos,
Uma outra forma, por favor, abre a tua Bíblia em João capítulo 2. João capítulo 2. Uma outra forma que Jesus, que o nosso Deus usa para falar conosco é acusando. Então, por exemplo, João capítulo 2, verso 13. João, o Evangelho, tá? Capítulo 2, verso 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus. Lembra desse episódio? E Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam os pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Jesus acusou aqui. Agora, olha só, no filho pródigo, né? Foi até pregado essa manhã. O pai não falou nada. Percebeu naquele texto? Que quando o filho pede a sua parte da herança, o pai não fala que o pai disse nada. O pai só entrega e vai embora. Só que o pai não disse nada. Agora, o pai não disse nada e ele abandonou o filho para sempre? Não, porque o texto diz que quando o filho pintou lá na estrada, o pai já estava esperando. Aí vem a conversa do filho com o pai. Muitas vezes também Deus faz aquilo com a gente. Ele não responde aquilo que a gente quer ouvir. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. A discussão nem começa. Traga as sandálias, porque um homem livre não anda descalço. Traz o anel, mata o bezerro cevado. Nem deu conversa para ele. É o jeito dele conversar conosco. Ele se relaciona assim. E no texto de Isaías, ele quer falar conosco carinhosamente. O verso 2 do capítulo 40 de Isaías diz: falai benignamente a Jerusalém. Por favor, vamos lá, Maria Isabel, você que está com a NVI, o que está escrito aí? Encorajem. E você, Petros, que está com a NAA? Fale ao coração. Alguém está com a NVT? Como é que está escrito? Fale com carinho. Está vendo? De vez em quando, ele olha para você e ele quer falar carinhosamente. Será que é disso que você está precisando hoje? Que o Senhor Deus fale com você baixinho, carinhosamente. De vez em quando ele manda as coisas serem assim. Falei benignamente a Jerusalém. E agora faz o seguinte, depois fale com carinho com ela, mas diga alto, olha só, bradai-lhe, que já sua milícia é acabada. As Bíblias aí que nós estamos, NVT, NAA, NVI, alguém traz trabalho, luta, alguma coisa assim? Não? É milícia também? Trabalho, né? Hã? Não, tudo bem, quando vai falar da expiação, né? Mas quando fala da milícia, Rô? E luta, olha aí, ó. Seus dias de luta acabaram. É para falar carinhosamente, mas é para falar também, olha, tudo já está certo. Não tem mais batalha. Não tem mais o que trabalhar. Se você estava com as suas mãos ocupadas, largue isso. E faça com que essas mãos que estavam ocupadas empurrando alguma coisa, estejam livres para adorar a Deus. É isso que ele diz para nós. Que as tuas mãos que estavam ocupadas, fiquem livres para me adorar. E Deus vem dizendo isso para esse povo, dizendo não é mais para lutar, dizendo os teus pecados, né, como diz na NVT, ou como fala na minha Bíblia, a sua iniquidade está expiada. E já recebeu da mão do Senhor o dobro por todos os teus pecados. Essa é a voz que está falando
né, ao Senhor, a voz do Senhor que está falando a esse povo. E aí, meus irmãos, essa noite, eu queria que você ouvisse a voz de Deus de alguma forma. Nós temos muito o que fazer, como igreja, como servos de Deus individual, nós somos. E aí é o seguinte, aqui não existe ninguém sem chamado. Todo mundo aqui é chamado, pelo menos para ser cristão. Então, não adianta falar, eu não sei o meu chamado, pelo menos para ser cristão, você foi chamado. Para ser cristã, então é assim, você vai ser o melhor pai que você puder ser. Melhor esposo, a melhor mãe, a melhor esposa, irmão, filho, irmã, é assim que você vai ser, ovelha, pastor. Porque nas dificuldades, a voz do Senhor tem que nos consolar e não nos desanimar. Não existe nada que vai nos desanimar. Nós somos o povo da esperança, nós somos o povo que vai adorar a Deus, nós somos o povo que estamos esperando Ele voltar, nós somos o povo que crê na ressurreição, que crê na cruz, que crê no sacrifício de Deus. Nós somos esse povo. E a gente sabe que o Senhor Deus, Ele fala conosco de várias formas. Mas hoje à noite, eu quero dizer aos irmãos, Ele está falando benignamente. Essa noite, Ele está dizendo consolo e consolo para a tua vida. Vamos ver de que forma Deus vai falar no teu coração, através da primeira voz, aquela que é uma revelação universal. Versos de 3 a 5. Voz do que clama no deserto. E agora, olha só, irmãos, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido. Então, olha, perceba o texto, irmãos. O vale vai ser exaltado, e o monte vai ser abatido, porque este que clama no deserto está preparando o caminho. Então, volto no verso 4, todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Por que é que esta voz, ela é uma revelação universal? Porque ela serve para todas as épocas. Neil, ela serve para a nossa época? Calma que nós vamos fazer uma aplicação. Esse povo, ele não entende isso aqui completamente. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando o povo que recebe o texto, ele não entende isso completamente. Por quê? Porque isso só vai se cumprir em João o Batista, lembra? Lembra? Isso aqui é tão importante, tão importante, tão importante, que nós vamos ler 4 versículos. Um em cada evangelho. A gente vai ler Mateus, a gente vai ler Marcos, vai ler Lucas e vai ler João. Você acha que foi importante o ministério de João Batista? Você acha que é importante o que esse... Né, o profeta está dizendo, voz do que clama no deserto? Vamos comigo? Vamos lá? Primeiro, Mateus 3:3. Vamos lá, Mateus capítulo 3, verso 3. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Elias, lê Mateus 3:3 aqui para mim. Desculpa, irmãos, está funcionando? Os 2 microfones estão funcionando? Então, Elias, Mateus 3:3 aqui para mim. Adriano, por favor, irmãozão, lê ali para mim, ó. Marcos 1:3. Aí eu vou pedir para a irmã Zenilda, depois do irmão Elias, ler Lucas 3:4. E, por favor, Marisabel, você lê João 1:23, depois do irmão Adriano. Vamos lá, irmão Elias. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Joia. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso, Marcos 3:3. Vamos lá, irmã Zenilda, Lucas 3:4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso, Marisabel. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto.
façam um caminho reto para o Senhor. Muito bom. Nos 4 evangelhos, nós temos essa citação de Isaías. É universal, irmãos. Essa revelação é universal. O povo que recebe essa profecia, ele não entende, mas ele não entende como nós entendemos, tá, irmãos? É claro que existiam pessoas que sabiam que o Messias viria. É isso que eu estou dizendo, tá? Mas eles não entendem como a gente entende. Então, olha só, é universal, porque fala de salvação, tá? É isso que você também tem que fazer na sua casa. Alexandre e Priscila, Tiago, Juliana, quem mais? Você é Priscila também, né? Então é Henrique e Priscila. Tá vendo? Com as crianças? Will e Renata. Você tem que fazer esse tipo de coisa. Porque você tem que preparar o caminho. Agora, ô Neil, e outros que estão aqui dentro, como você, por exemplo, eu também tenho que fazer isso. De alguma forma, eu tenho que preparar o caminho. A profecia é cumprida quando Cristo vem e quando João Batista vem. Ótimo. Só que a gente tem que continuar, porque olhe para o texto. Olhe para o texto. Irmãos, isso não é maravilhoso? Porque a profecia é assim, ó, preparai o caminho. Desculpa, eu não vou falar profecia, tá? Eu vou falar primeira voz. Porque para mim é mais interessante no texto de hoje, tá? Preparai o caminho do Senhor. Você está fazendo isso, Diego? Para sua filha? Para suas filhas? Está fazendo isso, Darnil? Quem mais? Deixa eu ver. Aqui, ó, irmão Venâncio, está fazendo isso? Preparando o caminho do Senhor, para essas crianças ouvirem do Evangelho. E aí será que a gente está preparando o caminho do Senhor? E a Bíblia continua dizendo assim, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Então agora, vamos lá? Não existe coisas difíceis para o Senhor. Tudo bem, irmãos? A Bíblia está falando para endireitar o ermo do nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido. E o torcido se endireitará e o áspero se aplanará. Ótimo. O Senhor Deus, ele podia fazer isso com uma palavra. Mas ele quis usar o seu povo. Será que ele não quer te usar também? Será que ele não quer? Porque assim, o caminho do Senhor vai ter alguma dificuldade? Nenhuma. Nenhuma dificuldade. E quando Cristo vem, sabe o que ele fala? Os campos estão brancos. Então eu digo a você que tem esse chamado para ser evangelista, vá colher, vá buscar, porque um planta, o outro colhe, e assim, vai logo. Sabe esse negócio? Daquela pessoa que você está orando, não pare de orar por ela. Quando tiver oportunidade, fale um pouco da Bíblia. Quando tiver oportunidade, chame-a para vir aqui. É assim, sem parar o caminho do Senhor, nunca tem dificuldade. E nós somos crentes em Cristo Jesus, que cremos nisso daqui. Então, o Messias viria. E ele já veio. Agora, o que a igreja faz? Continua até ele voltar. Sabe por quê? Porque daí a gente vê no verso 5. Que é o seguinte, depois que a Bíblia fala sobre preparar o caminho, e mostra que não vai haver dificuldade para a vinda do Messias, e aí eu faço uma aplicação aqui para o povo de Deus, vamos continuar a pregar o Evangelho. Então assim, já vou dizer aos irmãos, já pedi para o Mauro e para a Andresa começar a ficar atento, porque eu quero fazer a viagem missionária no ano que vem. A gente mandou oferta para essa moça, a gente não pode parar. As cestas básicas estão aí, já vamos distribuir. Cadê os diáconos? Tiago, já vamos começar a distribuir essa semana, não é, irmão? Não é isso? Já vamos começar a distribuir. Semana que vem já estaremos lá na comunidade. Nós não vamos parar. Aqui tem trabalho e muito trabalho. Agora, Neil, eu só não fui chamado para trabalhar, fui chamado para ser crente. Você é bem-vindo também. Tá? Não fui chamado para orar. Então ora. Eu preciso de você orando por mim. Preciso de verdade. Neil, eu não posso devido a uma dificuldade. Não tem nenhum problema. Você pode dar grana? E eu não estou pedindo dinheiro para ninguém. Certo? Vocês entendem o que eu estou falando, né? Porque é segundo o propósito do coração, aqui não se pede dinheiro. Mas tem gente que é chamado a dar. Só isso. Tá? Tem grana?
é capaz de dividir? Então nós vamos dividir com quem tem menos do que a gente. E vamos pregar o evangelho nesse mundo. Sabe por quê? Porque depois que o Messias veio, a Bíblia fala no verso 5, e a glória do Senhor se manifestará. Não tem jeito, irmãos. Todos os momentos que o povo de Deus fez algo, a glória de Deus se manifestou. Eu não estou dizendo que a glória de Deus vai se manifestar nesse templo, da mesma forma que se manifestou no templo de Salomão, no primeiro templo, de forma nenhuma. Eu não sei se a gente, irmãos, a gente queria aquela experiência, em que todo mundo fica desmaiado e não sabe o que está acontecendo. Mas, se Ele quiser fazer isso conosco, se Ele quiser fazer com que a gente passe por um momento como a Europa passou no século XIX, é claro que eu quero. É claro que eu quero. Não tenha nenhuma dúvida, eu creio em avivamento. Creio em avivamento, sim. Mas do jeito que é relatado por pessoas sérias. Não adianta falar que está acontecendo um avivamento ali, não. O irmão Bill, nem sei se o irmão Bill ainda é vivo, lá da editora PES, ele, um convertido, ele crê que assim, acontece o avivamento, imagina, agora é século XIX mesmo, que o irmão Bill é nascido no século XX, ele crê que o efeito de um avivamento chega 50, 100 anos depois do que aconteceu. É claro que eu quero isso, e ele diz, eu acho que eu sou fruto do avivamento. O que aconteceu com Wesley, com Spurgeon, e ele fala isso, falava, né, na época, eu não sei se o irmão ainda está vivo. Então, é claro que eu quero, mas eu não estou querendo que aconteça a qualquer custo, porque todas as vezes que a palavra de Deus, que a vontade de Deus foi feita, todas as vezes que houve obediência, é claro que a glória do Senhor se manifestou. Em Cristo, a gente não existe comparação, porque Ele é o próprio Messias, Ele andou entre nós, Ele viveu entre nós, Ele modificou a vida de Maria, Ele modificou a vida de José, de João, de Pedro, de todos que estiveram ao redor dele. Eu te digo, Ele modificou a vida de Judas. Judas foi para o inferno, Judas não está com o Pai, não tem problema no sentido da gente pensar nisso, só pensar. É claro que tem problema, não precisava ser ele, o traidor. Não precisava ser ele, tá? Podia ser um outro. Mas ele modificou. Onde Cristo chega, as coisas são modificadas. E eu tenho certeza, talvez ele modificou a sua vida. A vida da sua família. A sua família é diferente, porque você se converteu. A sua vida é diferente, sua família é diferente, porque você tem aprendido da Bíblia, a sua vontade é mudar. Por quê? Porque a glória do Senhor se manifestou. É assim. Creia nisso. Então, quando as coisas são feitas de acordo com a vontade do Senhor, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. E aí eu falo uma coisa do texto. Irmãos, ele pede para consolar e fala, o vosso Deus disse, no verso 1. Quando chega agora, ele pega e fala, a boca do Senhor disse. Eu quero dizer uma coisa a você, creia. O consolo do nosso Deus, ele vai acontecer. Não importa se é num povo que está indo para o cativeiro e que está sendo usado, talvez, ainda não entendendo direito, para a vinda do Messias. Seja em nós que o Messias já veio, nós esperamos a sua segunda vinda. A palavra do Senhor será cumprida na nossa vida e na história do universo. Porque Ele disse. Segunda voz, vamos lá. A palavra de Deus é imutável, tá? Segunda voz, versos de 6 a 8. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Aí olha só, toda a carne é erva, e toda a sua beleza como flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Então eu quero parar aqui, que eu quero te explicar a estrutura disso daqui. Eu quero parar aqui. Então, vou ler de novo, depois da pergunta, que hei de clamar, eu quero primeiro te explicar a estrutura dos versos de 6 a 8. Então é assim, você olha para mim e olha para a Bíblia. Olha para mim e olha para a Bíblia.
ele fala assim: toda a carne é erva. Guarda isso. Depois ele fala: seca-se a erva. Verso 7. E depois ele fala da obra divina, o Espírito do Senhor. Conseguiu entender? Então, ó, comigo agora. Todo mundo olha para cá. Ó, seca-se a erva, não. Toda a carne é erva. Seca-se a erva e operação divina. Toda a carne é erva é uma revelação geral. Todo mundo sabe, quando a gente pensa nisso. O animal morre, o ser humano morre. Ótimo. Seca-se a erva quando o Espírito sopra. Agora preste atenção a partir do verso 8. A partir do final do verso 7. Depois que ele fala soprando nela o Espírito do Senhor, na verdade o povo é erva. Como é que o texto começou? Não, seca-se a erva, o texto não começou assim, que eu estou explicando para vocês, não foi assim. Seca-se a erva é o segundo ponto do texto que eu estou explicando. Como que o texto começou? Toda a carne é erva, uma revelação geral. Agora, o povo é erva, é uma revelação específica. É uma verdade aplicada. O povo é erva, então é assim, ó. Então começou com toda a carne é erva. Depois ele fala que o povo é erva. Então vamos lá. Isso aqui está dizendo que o ser humano, ele é falível e temporário. Tá? O ser humano, ele é falível e temporário. Agora vamos comigo. Aí vem uma ilustração. O segundo ponto, quando eu falei para você que toda a carne é erva, qual foi mesmo? Seca-se a erva. Agora preste atenção, a partir do final do verso 7, na verdade, o povo é erva. Verso 8, seca-se a erva. Percebeu como é o texto? Sim? Vem de novo a ilustração. Agora, é assim, no verso 7, quando ele fala seca-se a erva e cai a flor, ele fala que isso acontece porque o Espírito soprou nisso. Percebeu? Agora no verso 8, seca-se a erva e cai a flor. O homem, ele é temporário e ele é falível. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. De novo, o povo é erva, seca-se a erva, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, uma verdade, de novo, uma ilustração e a operação divina. Faz isso primeiro e depois repete. É importante. Agora, vamos lá? Irmãos, a Bíblia está falando assim no verso 6. Uma voz diz, clama. É para clamar, tá vendo? E aí, o texto conversa conosco através de um diálogo. Porque, e alguém disse. Espera aí, que história é essa de clama? Que hei de clamar? Às vezes a gente está numa situação dessa daqui. E aí, o que o Senhor Deus, Ele quer consolar, mas Ele quer nos avisar que todos nós somos falíveis. E todos nós somos temporários. Só que é assim, na primeira parte, quando ele fala que todos nós somos falíveis e temporários, ele fala que isso acontece devido ao sopro do Espírito. Só que você lembra que o sopro do Espírito é um sopro de vida? Sim ou não? Está vendo? No início de tudo, o Senhor Deus soprou a vida. E agora, existe um texto que está indicando para nós que o sopro do Espírito trouxe morte. Então, é claro que você não pode pensar no mesmo sopro que foi um dia vida, não é isso. É porque, quando o Espírito age, ele também pode tirar a vida. E aí, no texto, na continuação do texto, a gente de novo tem agora uma verdade aplicada, porque o povo é erva. Além da humanidade ser falível, e além de ser temporária, certo? O povo também é. E aí ele dá a ilustração, seca-se a erva e cai a flor.
E aí vem a outra operação divina. A operação divina no texto, no verso de cima, foi o sopro do Espírito. A operação divina agora é a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, é aquele negócio. Clame ao povo falível e transitório. Clame. Não pare de fazer isso. Porque a palavra de Deus é infalível e eterna. E irá acontecer. Então, olha só. Lembra que eu falei que isso aqui é um divisor? É que para você entender ainda melhor o texto, você tem que ler de Isaías de 40 a 55. Aí você vai entender esse consolo ainda mais. Tá? Eu estou dando só a introdução. De 40 até 55. Tá joia? Então, logo após a mensagem de desastre, tem a mensagem de consolo. Primeira voz é aquela que clama no deserto para endireitar o caminho do Senhor. Segunda voz é aquela que indica para nós, a palavra de Deus é imutável, né? Mas é aquela que indica para nós que nós somos temporários, que nós somos transitórios e falíveis. O homem é assim. Só que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então vai acontecer. E eu vou dizer uma outra coisa. Quando eu estou dizendo vai acontecer, pense no seguinte. Tendo contato com a palavra, aprenda dela. Ela vai mudar a sua vida. Ela vai mudar a vida daqueles que estão ao seu redor. A vida desse povo aqui vai ser mudada, porque assim, irmãos, vamos só voltar, tá? Se Isaías é 700 e alguma coisa antes de Cristo, e a última ida do povo babilônico, né? Para buscar os judeus cativeiro foi 585, então, irmãos, é claro que esse povo aqui, ele não foi para o cativeiro. Esse povo, o primeiro leitor, certo? O texto é direcionado a eles, para eles ensinarem a próxima geração. Então, olha só. Você tem que crer da seguinte forma. Vamos lá, me responda. Isaías foi escrito para nós, sim ou não? Não tenha medo. Isaías foi escrito para nós? Sim. Foi escrito para nós. Ele não é dirigido, é pegadinha, fala o que você quiser. Ele não é dirigido para nós. Ele foi dirigido para um povo que ajudou o povo que ia ser levado ao cativeiro a saber que Deus ia cuidar dele e que a palavra não muda. E se Deus falou que vai cuidar dele, se Deus falou que vai cuidar de você, se Deus falou que vai cuidar de mim, creia! Entende como são essas coisas? Firme até Cristo voltar, ou até Ele nos levar. Porque a palavra de Deus não muda. Eu sou transitório, a Bíblia não é. Eu sou temporário, a Bíblia não é. Eu sou falível, a Bíblia não é. Creia. Terceira voz. O advento do pastor. Esse pastor que é um guerreiro. Esse pastor que é um pastor, mas que continua a cuidar de mim. Tudo bem? Primeira voz, endireitou o caminho do Senhor. Segunda voz, creia porque a palavra de Deus é infalível. Tá? Terceira voz, versos de 9 a 11. Tu, ó Sião, e aí olha só, irmãos, como isto aí é lindo, porque o primeiro leitor foi, aí assim, é escrito para ele e dirigido para ele. Porque nós não vamos fazer isso nesse contexto? Porque nós anunciamos boas novas. Olha só, tu, ó Sião, que anuncias boas novas. Irmãos, nós anunciamos boas novas? Sim ou não? Anunciamos boas novas. Cremos nisso? Então precisamos viver, tá? Todos nós, não esqueça disso. Eu gosto quando os irmãos estão empolgados, sim, amém e tal. E vamos viver, tá? Vamos viver. Vamos viver esse evangelho, vamos viver essas boas novas. Vamos fazer com que o povo pergunte para nós, mas por que você é assim? Porque eu sou crente. Entendeu? Porque eu tenho Cristo. Cristo mudou a minha vida, tá? E é por isso que eu sou capaz de perdoar. É por isso que eu não espero nada em troca. Faço alguma coisa, não espero nada em troca. É por causa disso, por causa de Cristo. É por isso que eu sou o que sou em relação à família, em relação à minha esposa, minha mãe, meus filhos, meu pai, e assim meus irmãos. Eu sou desse jeito. É assim, eu sou assim na igreja porque Cristo me ensinou, e assim vai. Boas novas. Irmãos, essas boas novas, elas precisam nos livrar hoje, não nesse contexto que ele está falando do advento do pastor, mas hoje, de mim mesmo. Eu sou o mais perigoso na minha vida.
as boas novas, o evangelho, me livra de mim mesmo. Aí a Bíblia está falando assim para nós, para este povo anunciar. A terceira voz é assim: tu, ó Sião, que anuncia as boas novas. Aí olha só, sobe ao monte alto, vai lá em cima, para que todo mundo veja e todo mundo ouça. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, a Bíblia fala: levanta a tua voz, fortemente, levanta, não temas. E eu quero dizer aos irmãos, vamos firmes, e diz a cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus, o Messias virá. Nem o povo que estava cativo em Babilônia viu o Messias. Porque se o povo que estava cativo em Babilônia, em 585, ainda demorou 70 anos para voltar, irmãos, Cristo só veio no ano 5, né? Pelo que a gente estuda. É claro que esse povo não viu, mas só que esse povo tem que contar a próxima geração. E aí eu digo aos irmãos, meus irmãos, que nós tenhamos uma igreja, em que a gente plante semente, e plante semente, e plante semente, e que ninguém que está vivo aqui, ó, se Cristo não voltar até a morte, veja essa igreja morrer. A gente tem que fazer isso. Esse ano a gente completa 55 anos, que Deus nos ajude a completar 110. Nós precisamos disso. Este povo, ele estava, imagine, preparando o caminho. E isso tem que consolar o povo que vai para o cativeiro. Está vendo? Ó? Cristo só volta daqui a... Cristo só vem daqui a 700 anos. Mas esse texto conforta o povo do cativeiro. Cristo só vem há 700 anos. 700 anos. E a palavra de Deus que foi falada 700 anos atrás é cumprida. Então é para contar para a próxima geração. Consolo, consolo, consolo. Então, olha só, meus irmãos. Essa é a voz que continua a consolar. Creia nisso, creia nisso, creia nisso e conte aos outros. A Bíblia está falando aqui para nós: eis aqui está o vosso Deus. O papel da igreja hoje não é esse aqui, porque o Messias ainda estava vindo. O papel da igreja hoje é estar firme, esperando a volta dele. O papel da igreja hoje é crer em 1 Coríntios capítulo 15. Este é o papel da igreja. Então é uma aplicação. Esse povo, ele está sendo consolado antes do cativeiro acontecer. E esse povo está sendo usado para consolar aqueles que estavam no cativeiro. Verso 10. Aí é o que eu digo. Ele está aqui no verso 9. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e olha, irmãos, seu braço dominará por ele. E eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Isso é o nosso Deus, que na pessoa de Jesus Cristo, quando ele vem, certo? É o que ele fará. Então, o seu braço é forte, ele alcança qualquer um. A gente tem que lembrar que não existe lugar onde o braço de Deus não alcance. Não existe situação que o braço de Deus não possa te tocar, te consolar. Não existe essa situação. E o texto bíblico está ensinando isso para nós. E é assim: ele tem poder, ele é forte, ele garante todas as coisas, e além disso, o trabalho é todo dele, e ele ainda quer te recompensar. Porque existe galardão e salário. Ele quer te recompensar. Aí você pode dizer assim: mas eu não mereço. Excelente. Faça como em Apocalipse 5. Quando ele te der a sua coroa. Vamos lembrar? Eu gosto muito daquela ilustração. Vou pedir licença, vou sair da câmera um pouco. Mas, não, irmãozão, não dou trabalho para você, filho. O pessoal da internet não te vê. Então eu não vou. É que eu gosto de fazer isso aqui, vocês já sabem, né? Faça como em Apocalipse 5. Ele vai te entregar uma coroa, Adriano? Vai te entregar uma coroa? Almir. Aí ele, quando ele te entregar a coroa, ele está lá no trono, e você vai e deposita no pé dele. É tua, Senhor. Faz isso então, não tem problema. Ele quer te recompensar? Então faz como em Apocalipse 5, já vai com esse negócio para o céu.
Não fica com esse pensamento, como é que vai ser no céu? Como é que vai ser meu galardão, minha casa? Rapaz, eu e você, a gente vai devolver tudo para Ele, porque a glória toda é dEle. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é esse que é cheio de poder, é esse que domina, é esse que tem o braço estendido, é esse que vai à frente de tudo, e além de tudo quer me recompensar, quer te recompensar. Tem uma coisa mais maravilhosa do que essa? Então é assim, imagine, nós estávamos cantando em louvor a Ele. Ele já tem toda a glória, Ele não precisa de nós, mas Ele recebe o nosso louvor. E no final, vocês me louvaram de todo o coração, ainda tem uma recompensa para vocês. Isso é lindo, não é, irmãos? Nós somos assim. Sabe como é que nós somos, hein Elias? A gente é jovem, faz raiva um para o outro, fica de bico. Nós somos assim. Em vez de, estou brincando que o Elias é meu amigo há muitos anos, Celção também, fica de bico, Celção. Não, eu não gosto mais de você magoou. Não, o Senhor Deus não. O Senhor Deus ama, 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 ama. E no final, além de amar, além de tudo, traz uma recompensa para mim. Porque a Bíblia está falando assim, eis que o seu galardão está com Ele, e o seu salário diante da sua face. Eu não vou nem perguntar, porque se alguém falar que não quer, aí eu vou ficar bravo. Tá? De repente eu pergunto, né? Você não quer isso? Oh, meu Deus, é claro que eu quero. Aí alguém fala assim, não, estou feliz do jeito que eu sou. Não quero nada que Deus me dê, não. Não, irmão, eu quero tudo que Ele me der, tudo, tudo. Nem que eu devolva tudo para Ele no céu, coloque nos pés dEle. É tudo teu, Senhor, a glória é tua. Obrigado porque eu estou aqui. Obrigado porque o Senhor cuidou de mim. O Senhor cuidou da minha mãe, cuidou da minha irmã, cuidou do meu irmão, cuidou da minha mulher, dos meus filhos. Obrigado porque o Senhor cuidou da tua igreja. Obrigado porque o Senhor me fez pastor. Obrigado porque eu sabia tocar. Obrigado porque eu sabia cantar. Sei lá o que você sabe fazer, porque eu sabia orar. Obrigado porque eu ganhei dinheiro para dividir com os outros. Obrigado porque eu paguei minhas contas. O Senhor fez tudo isso por mim. Obrigado. Toda a glória é sua. Diferente daqueles que ficam falando, não, eu mereço o céu, porque eu fui bom pai. Hein? Eu nunca matei, nunca roubei. Hein? Diferente desses, nós vamos falar, somos pecadores. E tudo é teu, obrigado. Ele quer nos recompensar e nós vamos dizer obrigado. E aí eu termino a mensagem. Porque esse pastor, eis que o vosso Deus que está aqui, aquele que tem poder, aquele que domina, aquele que alcança a gente, aquele que quer nos recompensar, Ele está cuidando de nós. Tá? Então você está trabalhando, e você não quer parar de trabalhar, né, para Deus. É isso. Como é que vai ser a minha vida? Como eu vou sustentar minha família? Eu quero servir a Deus, mas se eu servir a Deus, eu perco não sei o quê, e assim vai. Ele está cuidando de você. Olha só, a primeira frase. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entenderam isso aqui? E não é só você. Mas os seus, entenda isso aqui, todo mundo presta atenção. Os seus filhotes também. Porque a segunda frase, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Ele está cuidando. É tudo. É o rebanho que precisa do cuidado do rebanho. É daqueles menores que o próprio rebanho não pode cuidar, ele continua a cuidar. Ele está trazendo e recolhendo nos seus braços o que você precisa dele. Você está precisando da comida? Ele apacenta. Você está precisando desse cuidado mais carinhoso, porque é o consolai, como a Bíblia está falando, entre os seus braços você colherá os cordeirinhos. É disso que você está precisando? É do que você está precisando essa noite? Mas não é para cobrar dele, não. Não é nada de cobrar dele. É crer que ele pode fazer isso. Crer. Não é para chegar para ele e falar assim, agora eu quero isso aqui. Não. Senhor, eu estou triste. Senhor, o povo aqui estava desesperado. Mas da mesma forma que o Senhor cuidou deles,
Senhor, eu creio que o Senhor pode cuidar de mim. Está vendo? Isso é aplicação. Lembra que eu estou explicando o texto para a época e para agora, a aplicação. Esse texto não é escrito para nós, está entendendo? Não, ele é escrito para nós, desculpa, não é dirigido para nós. Certo? Nós não somos os primeiros leitores. O nosso problema não é cativeiro, mas talvez é um coração apertado. Essa noite eu estou com o coração apertado, Neil. Mas aí eu quero trazer para você essa palavra de carinho. Hein? Que Ele apacenta o seu rebanho. Que Ele traz nos braços, Ele recolhe nos braços os cordeirinhos. Tá? E aí a Bíblia continua. E os levará no seu regaço. Aí, meus irmãos, não acaba. Não acaba. Ele vai cuidando, cuidando, cuidando. Aí tem aquelas que estão cuidando dos cordeirinhos. As que amamentam, guiará suavemente. Talvez exista alguém essa noite aqui, que não tem força suficiente para continuar. Quantos de nós já não falamos, eu vou desistir? Quantos de nós não já falamos, eu vou desistir? Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez quando você disse isso e você está aqui até hoje? Sabe o que ele fez? Ele caminhou com você devagar. Porque aquelas que têm pouca energia, ele guia suavemente. Ele tem tempo para você. Ele teve tempo para o povo que estava cativo. Ele sempre cuidou. No mesmo momento que vem o desastre na vida do povo, ele já vem com consolo. E sabe o que ele está dizendo essa noite para nós? Qualquer um que está aqui dentro. Se você está sem energia para continuar, eu caminho devagar ao seu lado. Só que não vem com aquela história de pisadas na areia comigo, hein? Eu não quero saber daquilo. Porque eu quero Cristo me apoiando e eu caminhando com as minhas próprias pernas. Não precisa me levar no colo. Eu vou caminhar. E eu quero convidar você a caminhar. Eu quero que você, imagina, em qualquer situação que você esteja, porque talvez você é a primeira voz, você é a segunda voz, você é a terceira voz. Não tem problema. Que todos nós estamos na segunda voz, como aqueles que são temporários, aqueles que são falíveis, sem nenhuma dúvida. Mas, eu quero te dizer, o advento do pastor, ele sempre traz este tipo de coisa. Um Deus poderoso, um Deus que domina, um Deus que o seu braço está nos alcançando, um Deus que nos recompensa, um Deus que nos alimenta, um Deus que recolhe aqueles que ainda são fracos nos seus braços, no seu regaço. E aquele que, irmãos, as pessoas que estão querendo caminhar, mas não têm força, ele anda mais devagar. Qual é a sua situação? Você é uma das vozes? Você é a parte dos cordeiros? Onde você está? A aplicação. Lembre-se que o texto está falando do cativeiro da Babilônia, capítulo 39. Sempre lembrando disso. É assim que se estuda a Bíblia. Tá joia? Então que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma ótima semana.